Glória a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, como eu disse para vocês, eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio que a igreja será arrebatada. Eu creio que Jesus, ele vai vir sobre as nuvens para arrebatar a sua igreja. Tem um irmão que está pregando que Jesus voltou no ano 70. E de fato Jesus voltou no ano 70. Porque Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, há mais de 2000 anos atrás, antes de morrer na cruz do Calvário, ele disse para seus discípulos que ele ia morrer e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então Jesus de Nazaré, ele morreu na sexta-feira. Domingo, ele ressuscitou. No livro histórico de Lucas, o doutor excelentíssimo São Lucas, ele era gentil de origem gentílica, ele era grego, ele escreveu seu livro histórico para os gentios de origem gentílica. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 24, que pela manhã bem cedo, as duas Maria, Maria mãe de Jesus e Maria Madalena, elas foram até o sepulcro. E quando elas chegaram no sepulcro, encontraram a pedra removida. E a Bíblia vai dizer que 2 anjos se aproximaram para as duas Marias e disseram: por que buscar entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Então Jesus de Nazaré morreu na sexta-feira, domingo ele ressuscitou e ele voltou para seus discípulos no ano 70 depois de Cristo. Ele voltou para seu discípulo. Só que ele pisou na terra. Ele foi até a casa aonde estavam os seus discípulos e ele mostrou o sinal do escravo nas mãos e nos pés para Tomé. E a Bíblia diz que Jesus de Nazaré olhou para Tomé e disse: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Então Jesus de Nazaré voltou para seu discípulo no ano 70. Entende? E ele passou ele passou ainda cerca de 40 dias com seus discípulos antes de ser recebido assunto aos céus, antes de ir para o céu, antes de estar em um corpo glorificado. Então, o Jesus que eu prego aqui nessa live não é o mesmo Jesus de Nazaré. O Jesus que eu prego aqui nessa live é o Jesus Espírito, é o Jesus glorificado, é o Jesus ressuscitado, é o Cristo ressuscitado. Então Jesus de Nazaré voltou para seus discípulos no ano 70 depois de Cristo. Irmão Fabiano Santana, e ele não vai vir mais? Vai sim. Cristo ressuscitado, ele vai arrebatar a sua igreja. A palavra arrebatamento, no latim, recebe o nome de rapto, que significa ser tomado com força de um lugar para o outro. A palavra arrebatamento no hebraico recebe o nome de harpazo, que é o mesmo significado, ser tomado com força de um lugar para o outro. No plural, na Vulgata Latina, a palavra arrebatamento quer dizer raptare, que é o mesmo significado, ser tomado com força de um lugar para o outro. Mas, senhoras e senhores, o que vai acontecer é a igreja vai ser arrebatada. Mas o que vai acontecer é que o apóstolo Paulo disse, escrevendo a sua carta de Cunho Paulino, entre os anos 65 a 67, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, Paulo escreveu a sua carta
para os irmãos que se reuniam nos lares, nas casas, na progressiva cidade de Tessalônica. E o apóstolo Paulo, ele disse assim em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a saber o versículo de número 16. Olha o que o apóstolo Paulo, pregador da graça de Deus, ele disse em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4 e o versículo de número 16. Primeiro Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16. Porque existem pessoas que estão tirando a esperança da igreja. Existem pessoas que está tirando a esperança da glória, dizendo que Cristo não vai voltar mais, dizendo que Jesus ressuscitado não vai arrebatar a igreja. E eu venho aqui nessa live dizer que ele vai arrebatar a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, e o versículo de número 16, está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, Cristo ressuscitado, ele não vai voltar aqui na terra para arrebatar a igreja. Ou seja, ele não vai pisar aqui nessa terra. Primeiro que ele é um espírito, e como espírito ele não vai pisar aqui nessa terra. Segundo, que essa terra aqui é cheia de violência, cheia de pecados, chamado obras da carne, e Cristo ele é santo, ele não vai pisar mais aqui nessa terra. O que vai acontecer é o seguinte: Jesus ressuscitado, ele vai vir arrebatar a igreja sobre as nuvens. E não é Cristo ressuscitado que vai ver o encontro da esposa. Não é Cristo ressuscitado que vai ver o encontro da igreja. É a igreja que vai se encontrar com Cristo sobre as nuvens. A igreja vai se encontrar com Cristo sobre as nuvens. Aí Paulo diz assim no versículo 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, queridos e amados irmãos, eu acredito piamente no arrebatamento da igreja. Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, ele disse no livro histórico de Mateus, no capítulo de número 24, eu vou ler para você, porque eu gosto de falar tudo lendo as escrituras, provando biblicamente dentro das escrituras da Bíblia, para que não haja dúvida. Olha o que Jesus de Nazaré disse em Mateus, capítulo de número 24, e o versículo de número 38. Mateus capítulo 24, versículo de número 38, está escrito assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Queridos amados irmãos, a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis,
A palavra Gênesis significa início da humanidade, início da criação. A Bíblia vai dizer em Gênesis, no capítulo de número 7, que Noé, no período diluviano, na época noélica, ele pregava o arrependimento de pecados para a sua geração, para o seu povo. Noé era pregoeiro da justiça. E Noé pregava dizendo: arrependam-se, porque o dilúvio vem aí. Arrependa-se dos seus pecados, porque o dilúvio vem aí. Só que a Bíblia diz que nos dias de Noé as pessoas casavam e davam-se em casamento, as pessoas bebiam e comiam, as pessoas riam do patriarca Noé. As pessoas zombavam do pregoeiro da justiça Noé. Eles diziam que Noé estava louco, porque Noé pregava que Deus ia mandar o dilúvio sobre a terra. As pessoas não davam credibilidade à mensagem de Noé. Até que veio o dilúvio e só Noé e a sua família e cada casal de animais entraram na arca. Então, preste bastante atenção. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Foi isso que Jesus de Nazaré disse em Mateus capítulo 24, versículo 38. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu quero que você entenda. As pessoas não acreditam no arrebatamento. Muitas pessoas não acreditam que Cristo ressuscitado vai arrebatar a sua igreja. Mas eu acredito piamente que a igreja será arrebatada. O apóstolo Pedro, pregador dos judeus, escrevendo a sua carta universal, endereçada a todos os irmãos que estavam espalhados por toda a Bitínia, Capadócia, Ponto da Ásia Menor e Ásia Menor, o apóstolo Pedro, o nome Pedro quer dizer no grego Petros, que quer dizer pedrinha pequena, um fragmentozinho de pedrinha. Pedro profetizou em 2 de Pedro capítulo 3 que nos últimos dias virão homens escarnecedores, andando conforme segundo as suas próprias concupiscências. E esses mesmos homens, eles vão perguntar acerca da volta de Cristo, acerca da vinda do Senhor, e dirão: onde está a promessa da sua vinda? 2 de Pedro, capítulo de número 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 3 diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Então, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito do Senhor, cheio do Espírito Santo, ele profetizou que nos últimos dias, no final dos tempos, virão escarnecedores, andando conforme segundo as suas próprias concupiscências. E esses mesmos escarnecedores vão perguntar: aonde está a promessa da sua vinda? Por quê? Por quê? Por quê? Porque desde a antiguidade, desde quando nossos pais dormiram, nós ouvimos dizer que esse Jesus, ele vai voltar para arrebatar a igreja. Ele vai arrebatar a igreja, ele virá e até hoje não veio. Então, Cristo ressuscitado, ele vai arrebatar a sua igreja. Quando as pessoas deixarem de acreditar que Cristo ressuscitado, quando uma incredulidade generalizada tomar conta da terra e as pessoas deixarem de acreditar que Cristo ressuscitado vai arrebatar a sua igreja, aí que ele virá para arrebatar a sua igreja. No tic-tac
no tic-tac do relógio simétrico de Deus, tudo diz que nós já estamos perto da meia-noite. A igreja de Cristo será arrebatada. Eu quero que você entenda, Paulo, pelo Espírito Santo, disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, portanto, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e voz de arcanjo de Deus e com trompeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos, nos encontraremos com o Senhor nos ares, na sua vinda parousia sobre as nuvens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51. Olha o que o apóstolo, pregador da graça, Paulo, cheio do Espírito Santo, escrevendo sua carta no ano 58 da era cristã, depois de Cristo, para a igreja gentílica que ficava na distante e progressiva cidade de Corinto. Paulo disse assim, 1 Coríntios capítulo de número 15 e o versículo de número 51. E isso que Paulo disse aqui, irmãos, foi na graça, tá? 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51. Está escrito assim, 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, meus queridos e amados irmãos, a igreja será arrebatada. Queira os homens ou não, Jesus vai vir sobre as nuvens e a igreja vai se encontrar com o Senhor Jesus Cristo ressuscitado sobre as nuvens. Queira a ciência ou não, Cristo vai arrebatar a sua igreja. Ele vem, ele vai arrebatar a sua igreja. Em Apocalipse capítulo 22, versículo de número 12, está escrito: eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 está escrito: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 está escrito: e se não se arrependeres, brevemente a ti eu virei. Apocalipse capítulo 22, versículo 7 está escrito: eis que presto venho e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 20 está escrito: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. E todo aquele que ouve diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo de número 16, versículo 15 está escrito: eis que venho como ladrão da noite, bem-aventurado aquele que guarda suas vestes para que não ande nu. Ele vem, queridos. A igreja será arrebatada. A Bíblia diz em Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 25, e o versículo de número 36, Mateus capítulo 25, versículo de número
36 diz assim, olha o que diz a epígrafe, o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Mateus capítulo 25, 36 diz assim, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos. Agora eu vou ler aqui para vocês o versículo de número 42, olha o que diz. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderam dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. Versículo 45. Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não fizeste a mim. Versículo 46. E irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Eu quero que você entenda. Jesus de Nazaré, ele disse em Mateus capítulo 25, versículo 31 o seguinte, então o Filho do Homem virá com grande poder e grande glória com seus anjos sobre as nuvens, e ele vai separar as ovelhas dos bodes, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. E ele vai olhar para as ovelhas que estão à direita e vai dizer, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino a qual vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que Jesus? Por que Jesus? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu estava na prisão, vocês foram me ver lá. Eu estava enfermo e vocês foram me visitar, vocês foram me ver. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês me hospedaram na casa de vocês. Eu estava nu e vocês me vestiram. Então, as ovelhas, que são os eleitos, vão perguntar, responderão para ele dizendo o seguinte, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, ou enfermo e fomos ver-te, visitar-te, ou na prisão e nós fomos te ver lá, ou nu e te vestimos? Então o rei vai lhe dizer o seguinte, em verdade vos digo, que tudo quanto fizeste a um desses pequeninos que crê em mim, a um desses pequeninos irmãos que crê em mim, vocês estão fazendo para mim. E ele vai olhar para os bodes que estão à esquerda e vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Por que ele vai dizer? Ele vai dizer em Mateus capítulo 25, versículo de número 41. Então dirá também aos que tiver à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu estive enfermo, vocês não foram me visitar, vocês não foram me ver. Eu estava nu, vocês não me vestiram. Senhor, mas eu era religioso, andava no templo 24 horas por dia. Eu não perdi uma missa, eu não perdi um culto. Eu era religioso, eu era religiosa. Pois não, parabéns. Mas vocês passaram de olhos fechados aonde eu estava. E aonde é que o senhor estava? Eu estava no mendigo, eu estava no morador de rua. Eu estava no próximo. Porque o evangelho é amor a Deus e amor ao próximo.
Então eu quero que você entenda. Aqui também fala do arrebatamento. Ele vai olhar para os eleitos e vai dizer: vindes bendito do meu Pai, possuir por herança o reino no qual vos está preparado desde a fundação do mundo. E tem uns pregadores pregando por aí que Jesus ressuscitado não vai voltar para arrebatar a igreja. Que a igreja não vai ser arrebatada. Paulo disse no Evangelho 1 Coríntios capítulo 15, versículo 39, que se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos mais miseráveis entre os homens. Então quero que você entenda, Jesus ressuscitado, ele vai arrebatar a sua igreja. Ele vem. Ele vem. É promessa dele. Ele vai arrebatar a sua igreja. Entendeu, irmãos? Não dê ouvido para essas mensagens dizendo que Jesus voltou no ano 70 e que não vai arrebatar a igreja. Jesus voltou no ano 70 para o seu discípulo. Só que ele pisou na terra. Ele veio, passou cerca de 40 dias, depois foi recebido em assunto ao céu, depois ele foi para o céu. Só que ele prometeu que ele vai arrebatar a sua igreja. E eu acredito nisso. Os profetas do Antigo Testamento da Bíblia já profetizavam. Sofonias capítulo 1, versículo 14, o profeta Sofonias profetizou sobre a vinda também iminente de Cristo ressuscitado. Ele diz assim: atenção todos os moradores da terra, atenção todos os povos, porque o dia do Senhor vem, o dia do Senhor se aproxima, o dia do Senhor está perto, clamará ali até o homem poderoso. Aquele dia é dia de ira e de angústia, dia de alvoroço e de trombeta, dia de densas trevas. Ele vem. Eu acredito piamente no arrebatamento da igreja. Glória a Jesus ressuscitado. Estão tentando tirar a esperança da esposa de Cristo. Estão tentando tirar a esperança que nós um dia vamos morar no céu com Cristo ressuscitado. E estão pregando que não haverá mais arrebatamento, que não vai ter arrebatamento. Ora, se não vai ter arrebatamento, o que é que você tem? Que lucro tem você servir a Deus, sendo que não vai ter o arrebatamento? Aí muitas pessoas vão acabar se apostatando da fé de uma vez por toda com esse tipo de mensagem. Pessoas pregando que Jesus veio no ano 70 e que não vai ter arrebatamento. Em que Bíblia está escrito isso? A igreja será arrebatada. Eu creio nisso piamente. Só que Paulo falou em 2 Tessalonicenses capítulo 3 e o versículo de número 2, Paulo escrevendo sua carta para a igreja de Tessalônica, que se reunia ao nome de Cristo na cidade de Tessalônica. Paulo escreveu sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, para a igreja de Tessalônica. E Paulo disse assim, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Ninguém fique perturbado, nem quieto, e nem fique perturbado, nem por espírito, ou seja, nem por visão ou revelação ou profecia, nem por palavra, ou seja, nem por pregação, e nem por epístola, ou seja, nem por livros escritos, nem por cartas, nem por livros escritos, como se o dia de Cristo já estivesse já perto, como que Cristo já estivesse perto e como que foi escrito por nós. Por quê? Porque os falsos mestres estavam espalhando fake news para os irmãos que se reuniam nos lares na progressiva cidade de Tessalônica.
Os falsos profetas estavam escrevendo cartas, espalhando fake news para a igreja de Tessalônica, dizendo que foi Paulo que escreveu, que Jesus já estava voltando, que já era para os irmãos estar preparado, porque Jesus já ia voltar, para todo mundo estar preparado. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para os irmãos que se reuniam em nome de Cristo ressuscitado na cidade de Tessalônica e disse, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, ninguém fique perturbado, nem quieto, nem por espírito, ou seja, nem por profecia, não dê ouvido, nem a profecia, nem a visão, nem a revelação, nem por palavra, nem por pregação, né? Por palavra é pregação, por mensagem, e nem por cartas, ou seja, nem por livro escrito. Como que foi escrito de nós e como que o dia de Cristo já está perto. Por que, Paulo? Por que, Paulo? Por quê? Porque não será assim. Antes que se manifeste a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Senhoras e senhores, baseado no que o apóstolo Paulo disse, que a igreja só vai ser tirada da terra quando se manifestar uma grande apostasia generalizada e quando se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se adora a Deus e que se chama a Deus, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, baseado no que o apóstolo Paulo disse, eu venho aqui nessa live tão somente dizer uma coisa. A igreja será arrebatada, mas a igreja só vai ser arrebatada quando se manifestar uma grande apostasia na terra generalizada e quando o anticristo se manifestar. Porque Paulo disse que o dia do Senhor, Paulo disse, não será assim, sem que antes se manifeste a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus e que se adora a Deus. Então, quem é o homem do pecado que Paulo se refere ali? O anticristo. A igreja só será arrebatada quando se manifestar uma grande apostasia generalizada, espiritual, e quando o anticristo se manifestar, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus e adora a Deus. Eu quero que você entenda, o anticristo, ele está no meio político. O anticristo será um político que vai se preocupar com a economia do país. O anticristo, ele vai se preocupar com a saúde, com a economia, com a educação. O anticristo, ele vai fazer que todos os pobres que têm um plano de saúde fiquem ricos de uma só vez. O anticristo, ele vai fazer que todos os bordéis se abram e homens e mulheres se prostituam do jeito que bem quiserem entenderem. O anticristo, ele vai pregar 3 mensagens falsas. Primeiro, a falsa teologia da prosperidade. Segundo, o anticristo, ele vai pregar a falsa paz. Terceiro, o anticristo, ele vai pregar a falsa segurança. Aí o apóstolo Paulo tem uma palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, e diz assim, e quando disserem que há paz e segurança, então vos virá repentina destruição. Eu quero que você entenda, o primeiro pregador que pregou a falsa teologia da prosperidade foi Satanás. E ele pregou para Jesus em cima do monte, em Mateus capítulo 4, versículo de número 9. Ele olhou para Jesus de Nazaré no dia da sua carne e disse, tá vendo aí essa glória? Tá vendo aí esse reino e a glória deste mundo? Tudo isso eu te darei, se tu tão somente se prostrar e me adorar. Jesus de Nazaré, olhou para o diabo e disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestará culto. Então, o primeiro pregador que pregou a falsa teologia da prosperidade foi Satanás.
e ele pregou para Jesus em cima do monte. O último pregador que vai pregar falsa teologia da prosperidade vai ser o anticristo. Ele vai pregar falsa paz, ele vai pregar falsa teologia da prosperidade e ele vai pregar também a falsa segurança. Aí Paulo diz no Evangelho, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 2 e 3. E quando disserem que há paz e segurança, então vos virá repentina destruição. Então a igreja vai ser arrebatada, mas a igreja vai ver o anticristo e a igreja só será tirada da terra pós manifestação de uma grande apostasia. E o que é apostasia? A palavra apostasia no grego recebe o nome de apostasis, que significa abandono da fé. Abandono da verdadeira mensagem do Evangelho. Abandono da mensagem cristocêntrica, da mensagem da cruz, da mensagem do arrebatamento. Isto é apostasia. O que é apostasia? É o que Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo 3. Paulo, cheio do Espírito Santo, diz assim: sabe, porém, isso, ó Timóteo, que nos últimos dias os homens terão comichão no ouvido. A palavra comichão no grego quer dizer coceira nos ouvidos. E eles não suportarão a sã doutrina. Eles não suportarão a verdade. E por eles não suportarem a sã doutrina, a verdade do Evangelho, eles vão articular, eles vão criar, eles vão amontoar para si pregadores, líderes religiosos, pastores, obreiros, bispos, apóstolos, conforme as suas próprias ganâncias, conforme seus próprios pecados. Eu quero que você entenda, essa geração já está vivendo uma grande apostasia. Por quê? Porque hoje as pessoas não querem ouvir o verdadeiro evangelho, porque as pessoas têm coceira nos ouvidos. As pessoas preferem ouvir a falsa teologia da prosperidade. As pessoas preferem ouvir mensagem doce que massageia seu ego. Você vai ter, você vai ser empresário, você vai ser empresária. Deus te chamou para estar por cima, para ser cabeça e não cauda. As pessoas querem ouvir o falso evangelho, porque existe o verdadeiro evangelho, mas também existe o falso evangelho, o anti-evangelho. E qual é o falso evangelho? O falso evangelho é o evangelho que promete prosperidade em nome de Deus. O falso evangelho é o evangelho que não tem cruz, que não tem a mensagem genuína do arrebatamento da igreja. O falso evangelho é o evangelho que prega mensagens de prosperidade, que prega aquilo que Jesus de Nazaré, mesmo nos dias da sua carne, o Jesus histórico, há mais de 2000 anos atrás, nunca pregou e nunca prometeu para ninguém. A falsa teologia da prosperidade, por exemplo, é um câncer no Brasil. É um câncer que se alastrou em todo o Brasil. Por quê? Porque dentro dos templos religiosos, as mensagens que os pastores do sistema religioso pregam é o seguinte: você vai ter, você é um príncipe, você é uma princesa. Dentro do sistema religioso, só vale alguma coisa quem tem. E dentro do sistema religioso, os pastores ensinam que Deus só está com a pessoa se a pessoa ter. Se a pessoa tem carro, se a pessoa tem casa própria, se a pessoa tem apartamento, se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa tem carro importado. Então, dentro do sistema religioso, você tem que ter, porque se você não ter, para o sistema religioso, Deus te abandonou. Se você não ter, para o sistema religioso, é porque você está em pecado. Se você não ter, dentro do sistema religioso, dentro da religião, você não tem moral. Então, essas mensagens se opõem a Cristo.
é contra Cristo ressuscitado, porque Jesus de Nazaré, ainda nos dias da sua carne, ele nunca prometeu prosperidade para ninguém. Jesus de Nazaré, Paulo disse em Romanos capítulo de número 15, versículo 8, que ele era ministro da circuncisão, ou seja, ele pregava o evangelho do arrependimento de pecado, do reino do céu. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus, o reino do céu. Jesus de Nazaré nunca prometeu carro para ninguém. Ele nunca prometeu sítio, fazenda, casa, apartamento para ninguém. Certa feita, Jesus de Nazaré pregando, ele disse, em Mateus capítulo 6, versículo 19, não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consome, e aonde os ladrões minam, e depois que eles minam, eles roubam, mas ajuntai o vosso tesouro no céu, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Certa feita, Jesus de Nazaré pregando e nos dias de sua carne, ele disse em Mateus capítulo 6, versículo de número 34 assim, não podeis servir a dois senhores, porque um há de odiar e outro há de amar. Não poder servir a Deus e a Mamon. A palavra Mamon no verbo grego recebe o nome de Mamona, que quer dizer o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro. Você não pode servir ao mesmo tempo a Deus e a riqueza e ao dinheiro. Por quê? Porque o Deus do sistema religioso é Mamon. O Deus que os pastores pregam dentro dos templos religiosos, evangélicos, é um Deus que para te abraçar, que para te levantar, você tem que dar dinheiro para ele. O Deus que os pastores pregam dentro do sistema religioso é um Deus que precisa de dinheiro, é Mamon. Não é o Deus das Escrituras, não é o Cristo ressuscitado, é Mamon, é um Deus que precisa de dinheiro. Ele só abençoa quem dá dinheiro. Ele só abraça quem dá dinheiro. Quem não dá dinheiro, ele desce a mão. Ele não prospera, não vai para frente. É um Deus movido a dinheiro. Certa feita, Jesus de Nazaré pregando, no meio da mensagem de Jesus de Nazaré, em Mateus, no capítulo de número 19, versículo 19, a Bíblia diz que se aproximou dele um jovem. Esse jovem era judeu de origem judaica. Ele guardava a lei de Moisés. Ele era religioso. Ele fazia parte da religião judaica. E a Bíblia diz que ele olhou para Jesus de Nazaré e disse, bom mestre, que farei para ter a vida eterna? Jesus de Nazaré disse, por que me chama de bom? Só há um que é bom, bom é Deus que está no céu. Sabe tu os mandamentos? Que mandamentos? Os 10 mandamentos da lei de Moisés. Não adulterarás, não roubarás, não dirá falso testemunho, não cobiçará a mulher do teu próximo, e etc. Ele disse, tudo isso eu tenho guardado e observado desde a minha adolescência. Aí a Bíblia diz em Mateus capítulo 19, versículo 21, que Jesus de Nazaré olhou para aquele jovem rico e amou ele e disse, mas ainda te falta uma coisa. Quer me seguir? Quer ser perfeito? Quer entrar na vida eterna? Quer ir para o céu? Vai, vende tudo quanto tu tens e dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele se retirou triste porque ele possuía muitas riquezas, muitas propriedades. Jesus de Nazaré disse em Mateus capítulo de número 19, versículo 23 assim, quão dificilmente um rico se salvará. No versículo 24 ele disse, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Quando ele disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, ele não estava falando de agulha que nós costuramos, não. Agulha de costura, não. É porque lá em Israel existia um curral no formato de uma agulha. Existia um curral lá em Israel, no formato de uma agulha, aonde passavam os camelos. E quando seus donos lhes chamavam, eles obedeciam. Aí Jesus de Nazaré usou uma comparação, uma metáfora. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, eu quero que você entenda, Jesus de Nazaré
nunca prometeu e nunca pregou prosperidade na terra para senhor ninguém. Ele pregava o evangelho da salvação, do reino de Deus. Certa feita, Jesus de Nazaré pregando, ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 25, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que é isso? Salvação. Jesus de Nazaré disse no livro histórico de Lucas, capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é isso? Salvação. João capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, não o mundo cosmo, porque a palavra mundo no grego é cosmo, que no plural é cósmico, não o mundo cósmico, o mundo cosmos, não. Quando a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, ele amou as pessoas, ele amou nós, ele nos amou de tal maneira que deu, que enviou o seu unigênito filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é isso? Salvação. Salvação da alma. Jesus de Nazaré nunca prometeu riqueza para ninguém. Ele pregava a salvação, ele mesmo disse, porque o Filho do Homem não veio para condenar as almas dos homens, mas para salvar as almas dos homens. Ele pregava a salvação. Entende? Mais tarde, na graça, Paulo, o homem que foi arrebatado até o terceiro céu, até o terceiro mundo, até o andar de cima, ele recebeu a revelação do Evangelho da Graça do próprio Cristo ressuscitado na graça. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, mas os que querem ser ricos caem em muitas tentações loucas e nocivas que acarretam os homens na ruína e perdição. No versículo 10, o apóstolo Paulo disse, porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, muitos se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Paulo exortou a Timóteo a fugir da ambição, do amor ao dinheiro, da ganância pelo dinheiro. Então, o último pregador que vai pregar falsa teologia da prosperidade vai ser o anticristo, a grande besta do Apocalipse capítulo 13, quando João foi arrebatado na ilha rochosa de Pátimo, entre os anos 80 a 85, provavelmente, que se pode prover depois de Cristo. A Bíblia diz que João, ele viu uma grande besta que surgiu do mar, mas na Bíblia se refere a raça, tribo, línguas e nações, povos. Uma grande besta que emergia do mar. E essa besta tinha 7 chifres, 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta que João disse, que viu, é o próprio anticristo. Olha o que está escrito. Apocalipse capítulo de número 13. Porque existem irmãos que acham que a besta é um personagem e que o anticristo é outro. Mas veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 13, para nós encerrarmos essa live. A besta que subiu do mar. Olha o que o apóstolo João disse que viu. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Essa besta aqui é o anticristo, que tinha 7 cabeças. 7 cabeças corresponde a 7 reinos, 7 impérios. Primeiro reino, o reino assírio, dirigido por Dário. Segundo reino, o reino de Babilônia, dirigido pelo rei Nabucodonosor. Terceiro reino, reino greco-macedônico, dirigido por Alexandre o Grande, que com apenas 25 anos revolucionou toda a Macedônia. Quarto reino, o reino egípcio, na terra do Egito, governada e dirigido pelos Ramsés, pelos faraós, Faraó I, Faraó II, Ramsés I, Ramsés II e por aí vai. Quinto reino, reino Médio e Persa, dirigido por Círio.
Sexto reino é o reino papal que nós estamos aqui, que ele disse que o sexto reino ainda está em evidência, que é o reino papal, que é o sistema religioso. E o sétimo reino é o reino do anticristo. É por isso que essa besta aqui tem 7 cabeças, corresponde a 7 reis, 7 reinos. O sétimo reino é o reino do anticristo, é o reinado do anticristo. A palavra anti, no grego, quer dizer aquele que é opositor, aquele que é contra Cristo, aquele que se levanta contra Cristo e que se opõe a Cristo. Apocalipse capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. 10 chifres corresponde a 10 reis da terra, que vai ter um momento de fama e vai apoiar o anticristo no seu governo. Essa besta aqui tinha 10 chifres. 10 reis vão se levantar na terra para apoiar o governo do anticristo. 10 chifres. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão aqui é Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Quer dizer, da onde vai vir a fonte do anticristo, a fonte do poder do anticristo? Do dragão. Quem vai dar poder ao anticristo para governar? O dragão. Dragão na Bíblia se refere a Satanás. Então, quem vai dar o poder para o anticristo reinar e governar na terra vai ser o dragão, o próprio Satanás. Versículo de número 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, ou seja, após o anticristo. E adoraram o dragão, que é Satanás, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ou seja, quem é semelhante ao anticristo? Quem poderá batalhar contra ele? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então quero que você entenda, essa besta aqui do Apocalipse capítulo 13 é o anticristo. Esse anticristo aqui, Apocalipse capítulo 13, versículo de número 18, a Bíblia diz que o número dele, o número da besta, o número do anticristo é o número de um homem. Quem tem sabedoria para calcular, que entenda, 666, meia besta, meia anticristo e meia falso profeta. Então o anticristo não vai governar só. 10 reis vão se levantar sobre a terra para dar apoio à besta, para dar apoio ao anticristo, juntamente com o falso profeta. Esse falso profeta, ele vai fazer sinais, prodígios e maravilhas, tudo em nome do anticristo. E as nações vão se maravilhar, porque a Bíblia diz, João diz que na sua visão, ele viu na sua visão que o anticristo tinha uma ferida de morte na cabeça. Só que essa ferida de morte lhe foi curada. E todas as nações da terra vão seguir o anticristo e vão dizer assim: quem poderá guerrear, batalhar contra o anticristo? As nações vão ficar maravilhadas, porque vai ver que aquela enfermidade mortal do anticristo foi curada. E vão seguir o anticristo. Então, o anticristo, queridos e amados irmãos, ele não vai ser um homem sexual, porque baseado em Daniel capítulo 11, versículo de número 32, a Bíblia diz que o anticristo não vai respeitar o amor das mulheres. Algumas pessoas pensam que o anticristo vai ser um homem sexual, mas ele não vai ser um homem sexual. O anticristo não vai ser um poder monetário. O anticristo não vai ser um brasileiro. O anticristo, ele não vai ser um poder espiritual, não.
O anticristo vai ser um político e ele vai ser um religioso. Ele vai ser um judeu de origem judaica. Ele vem de Israel. Ele vai ser um grande político. E o falso profeta também, ele vem de Israel. O anticristo é alguém que conhece a lei de Moisés. Ele vai ser um religioso. Só que Paulo disse em 2 Tessalonicenses para a igreja de Tessalônica, capítulo 2, versículo 4, que ele vai se levantar contra tudo que se chama a Deus e que se adora a Deus. Ou seja, o anticristo, por ele ser um religioso, ele gosta de culto. Mas ele vai se levantar contra tudo que se chama a Deus no tocante e no que tange a pregação da palavra da verdade. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus no tocante àquilo que é verdade e que é contra a religião. Entende? Tanto é que Paulo disse para os Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, e o versículo de número 6, que o anticristo já está no mundo. Ele só não se manifestou ainda porque tem algo que lhe detém. Mas quando esse algo que lhe detém for tirado, então ele vai se manifestar. E esse algo que está detendo a manifestação do anticristo é a pregação da verdade. Mas quando a verdade foi engolida pela mentira, o anticristo vai se manifestar, vai estabelecer seu reino na terra, e aí agora ele vai fazer um pacto de 3 anos e meio com os judeus de origem judaica, pacto de paz e de grande prosperidade. De grande prosperidade. Quando ele fizer esse pacto com os judeus de origem judaica, vai ser num período chamado período de tribulação, que ainda não é a grande tribulação. E esse período de tribulação que está escrito nos 7 selos do Apocalipse, em Apocalipse capítulo 6. Os 7 selos do Apocalipse. João diz que na sua visão ele viu 4 cavaleiros que vêm em cima de 4 cavalos. Cavalo ali não se refere fisicamente, literalmente a cavalos, não. Cavalo ali quer dizer força, poder. Esses 4 cavaleiros vêm com poderes. Só que um estava em cima do cavalo branco. E foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vitorioso e para vencer. O primeiro cavaleiro que vem em cima do cavalo branco se refere ao anticristo. Apocalipse capítulo de número 6 se refere ao anticristo. O primeiro cavaleiro do Apocalipse capítulo 6 é o anticristo. Não confunda o primeiro cavaleiro do Apocalipse capítulo 6 com o cavaleiro que vai vir em cima do cavalo branco e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali é Cristo ressuscitado. Mas o primeiro cavaleiro que vem em cima do cavalo branco é o anticristo. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo de número 6. A abertura dos primeiros 6 selos, mas é 7 selos. Olha o que diz. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Quer dizer, ele saiu vitorioso e para vencer. Cristo, ele não vai sair para vencer, ele já venceu. Ele já venceu tudo na cruz, com a sua morte na cruz. Ele já é vitorioso. Ele já venceu, ele não vai sair para vencer, ele já venceu. Esse aqui, o primeiro cavaleiro que vem em cima do cavalo branco, é o anticristo. E foi-lhe dado um arco e uma coroa. E ele saiu vitorioso e para vencer. Isso aqui vai acontecer num período por nome, período da tribulação. Só que em Apocalipse capítulo de número 6, versículo de número 3, olha o que João disse. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. O segundo cavaleiro que vem em cima do cavalo vermelho, fala do espírito, fala da morte, fala de guerras, fala de uma grande
mortandade que no período da tribulação, que ainda não é grande tribulação, vai haver sobre a face da terra. Porque a Bíblia diz o seguinte: e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Quer dizer, uma grande mortandade vai acontecer sobre a face da terra. E esse acontecimento aqui vai ser um acontecimento não local, mas sim global, igual o coronavírus. Esse coronavírus aí, permitido por Deus, é um vírus que veio não local, não só no Brasil, mas em todos os países. Em todos os países o coronavírus está. Por quê? É um acontecimento global e não local. Então isso aqui também vai ser um acontecimento global. Então, o segundo cavaleiro que vem em cima do cavalo vermelho, vai haver uma grande mortandade sobre a face da terra, no período do reinado do anticristo, no período da tribulação, durante os primeiros 3 anos e meio, porque a grande tribulação ao todo vai durar 7 anos. Mas o anticristo vai fazer um pacto de 3 anos e meio, 1260 dias com os judeus de origem judaica. E o segundo cavaleiro fala da mortandade que vai haver sobre a terra. Versículo de número 5 diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi um terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro cavaleiro que vem em cima do cavalo preto fala da fome, da peste e das doenças incuráveis. Observe que João disse que ele vem assentado sobre o cavalo preto, e a Bíblia diz que ele vem com a balança na mão. E João disse que ouviu uma voz que dizia assim: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, João disse aqui que no período da tribulação, nos últimos dias, vai haver uma grande pestilência, uma grande fome e enfermidade sobre a face da terra, aonde os alimentos, tudo ia ficar mais caro, né? Aonde ia subir o preço de tudo. Tanto é que João disse que no meio que ele ouviu uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Ou seja, João disse que no período da tribulação, nos últimos dias, tudo no supermercado vai estar mais caro. E isso já está se cumprindo. A gente já está vivendo um período da tribulação que ainda não é grande tribulação. João disse que nos últimos dias as coisas, tudo iam aumentar. Iriam aumentar. E nós estamos vendo aí, você entra no supermercado hoje com 100 reais, 200 reais, 300 reais, você não traz quase nada, porque tudo caro. Alimento está caro, gasolina está caro, gás está caro, está tudo caro. Nós já estamos vivendo um período por um período da tribulação. Já estamos vivendo o período do terceiro cavaleiro do Apocalipse que vem assentado em cima do cavalo preto com a balança na mão. Porque está tudo caro, os alimentos estão caros. É período da tribulação, que ainda não é a grande tribulação. Então, queridos e amados irmãos, muitas pessoas vão aceitar o anticristo, vão aplaudir o anticristo, porque ele vai pregar 3 mensagens mentirosas, 3 mensagens falsas. Como eu disse para vocês, a falsa teologia da prosperidade, a falsa paz e a falsa segurança. E além de pregar essas 3 mensagens mentirosas, falsas, o anticristo também, ele vai se apresentar como solucionador dos problemas da humanidade, na economia,
na saúde, na vida financeira. Entende? O anticristo vai criar uma única moeda. Só vai existir, quando o anticristo se manifestar, uma única moeda. O dinheiro vai sumir da terra. Só vai existir uma única moeda. O euro vai acabar, o dólar vai acabar, só vai existir uma única moeda. O real vai sumir, vai acabar também. Uma única moeda. Então ele vai ser aplaudido por todos, porque ele vai ter um grande poder de persuasão. O anticristo vai ter uma grande oratória. A palavra oratória vem do grego que significa oratéria, a arte de falar em público. Ele vai ter uma oratória que você nunca viu nenhum político ter. Ele vai falar muito bem e o poder de convencer pessoas. Ele vai convencer pessoas com a sua oratéria, com a sua oratória, com a sua fala. E muitas pessoas vão seguir o anticristo. Muitas pessoas vão aceitar o número do anticristo, 666, aonde a Bíblia diz que ele vai criar um sistema de compras e de vendas para as pessoas comprarem, beberem, comerem, venderem, só se as pessoas aceitarem a marca da besta, o número do anticristo, 666. Esse vai ser o período, por nome, período da tribulação. E nós já estamos vivendo um período da tribulação. Quando Israel, os judeus de origem judaica, descobrir que o anticristo é um falsário, é um adúltero, é um falsário, ele vai quebrar o pacto de 3 anos e meio com o anticristo. E quando os judeus de origem judaica quebrarem o pacto de 3 anos e meio com o anticristo, o que é que vai acontecer? O anticristo agora vai reunir o seu exército para fazer guerra contra Israel. Aí João disse, no Apocalipse capítulo 12, ele disse que viu uma mulher que estava gestante, que estava grávida. E essa mulher deu à luz a um filho, o filho foi arrebatado para Deus. E João disse assim, e a mulher fugiu para o deserto. Aquela mulher não é a grande prostituta do Apocalipse capítulo 17 que está sentada sobre muitas águas, que é o sistema religioso. Aquela mulher não tem nada a ver com a grande prostituta do Apocalipse capítulo 17. Aquela mulher é Israel. E aquela mulher fugiu para o deserto, aonde foi alimentada por Deus durante 1260 dias, ou seja, durante 3 anos e meio. E o anticristo vai perseguir essa mulher por nome Israel. E a mulher fugiu para o deserto. Então, eu quero que você entenda, o anticristo, ele vai pregar a falsa teologia da prosperidade. Todos os pastores dentro do sistema religioso que estão pregando para o povo a falsa teologia da prosperidade, que estão prometendo jatinho, apartamento, sítio, fazendas, carro importado, pregando aquilo que Jesus nunca prometeu, estão preparando o terreno, o território para a chegada do anticristo. Estão aliançados de mão dada com o anticristo, com o sistema político. Porque quando a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 18, caiu, mas caiu o quê? A grande Babilônia. A grande Babilônia ali é o sistema político que está de mão dada com o sistema religioso, com a grande prostituta do Apocalipse capítulo 17, que está assentada sobre muitas águas. A expressão assentada sobre muitas águas quer dizer que ela está no seu apogeu, no seu auge. Aí João diz, Apocalipse capítulo 18, caiu a grande Babilônia, que é o sistema político de mão dada com o sistema religioso. A mãe do comércio, a mãe da comercialização com o nome de Deus, a Babilônia dos Césares, a Babilônia do adultério espiritual, das falsas doutrinas, a mãe de toda prostituição espiritual, a mãe das falsas doutrinas. Só que dentro de Babilônia, Deus tem crentes sinceros.
Dentro do sistema religioso tem crentes fiéis. E a ordem de Deus para esses crentes fiéis é Apocalipse capítulo 18, versículo de número 4. Sai dela, povo meu, para que vocês não incorram nas suas pragas e para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados, porque ela vai beber do cálice da ira de Deus. Deus vai descer o juízo sobre o sistema religioso. Sai dela, povo meu, para que vocês não incorram no juízo de Deus que vai vir sobre o sistema religioso. Para que vocês não incorram no juízo de Deus, nas suas pragas que vai vir contra ela. E para que vocês não sejam cúmplice dos seus pecados. As pessoas hoje têm comichão no ouvido quando você ensina um verdadeiro evangelho e prega o verdadeiro evangelho, as pessoas zombam, as pessoas dão as costas, as pessoas não querem ouvir. Por quê? Porque as pessoas já estão acostumadas a ouvir mensagem que massageia seus egos, mensagem de autoajuda, mensagem de prosperidade. E Jesus não morreu na cruz do Calvário para te dar casa. Jesus de Nazaré não morreu na cruz do Calvário para te dar dinheiro na conta. Jesus de Nazaré não morreu na cruz do Calvário para te dar prosperidade na terra. Jesus de Nazaré morreu na cruz do Calvário pelos pecados dos judeus e pelo sangue dele na cruz. Nós, gentios que estávamos sem esperança, sem Deus, distante de Deus, ele nos trouxe para perto de Deus. Nós chegamos perto de Deus pelo sangue de Cristo derramado no madeiro, derramado na cruz. Nós fomos aproximados de Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. Então, escute isso aqui por gentileza. Dentro do sistema religioso estão os verdadeiros ateus. Os evangélicos, eles chamam os ateus de ateus porque diz que os ateus não acreditam em Deus. Mas os verdadeiros ateus são os evangélicos com Bíblia na mão. Porque eles só acreditam no que os homens dizem. Eles só acreditam no que os pastores pregam. Mas eles não acreditam no que está escrito na Bíblia. Eles não acreditam no evangelho que o apóstolo Paulo pregava, o evangelho da graça de Deus. Eles não acreditam no que está escrito na palavra de Deus. Eles são, irmão Lucas Prata, os verdadeiros ateus. Eles estão igual o povo de Israel, no Êxodo capítulo 32, adorando o bezerro de ouro. Os evangélicos, eles não acreditam em Deus, eles acreditam no apóstolo, que diz que é apóstolo. Eles acreditam no falso pastor, mercenário, canguloso. Eles acreditam no missionário, no evangelista. Eles acreditam num pastor que diz que teve a nova visão de Deus, no apóstolo que diz que recebeu uma revelação de Deus, sendo que Paulo disse, lá em Gálatas, no capítulo de número 1, versículo 8, para os galateus, para os gauleses, no ano 49 depois de Cristo, Paulo disse assim, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue outro evangelho, além do qual eu já vos preguei, que é o evangelho da graça, seja maldito, seja anátema. Então, se alguém diz que teve uma revelação de Deus, e essa revelação de Deus é para você fazer votos de dar R$50 no templo religioso dele ou dela, é para você fazer voto de R$100, é um evangelho maldito. Porque Paulo disse ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do qual vos tenho pregado, seja anátema. Se o pastor se intitula como um representante de Deus na terra e ensina para você que Deus só te abençoa se você dá dízimo e que você tem que dar dízimo, é outro evangelho, é um falso evangelho, porque os apóstolos na igreja primitiva nunca dizimaram. Os apóstolos na igreja primitiva nunca pregaram sobre dízimo. O apóstolo Paulo nunca dizimou, nunca foi dizimista e nunca pregou sobre dízimo. Entende?
a igreja primitiva nunca dizimou, entende? E o dízimo era uma das obras da lei de Moisés, a qual foi abolido na cruz do Calvário. Pelo contrário, Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo 10, que aqueles que são das obras da lei está debaixo de maldição. Então, se um pastor ensina para você que para você ir para o céu, você tem que dar dízimo, 10% dentro do templo. Se o pastor ensina para você que para você receber bênção, você tem que dizimar, é o evangelho maldito, é o evangelho anátema, amaldiçoado. E Paulo diz que aqueles que cobram dízimo na graça e dão dízimo na graça está debaixo de maldição. Enquanto os pastores do sistema estão prometendo para o povo bênção, materiais, bênção, em troca das pessoas darem o falso dízimo romano em dinheiro mensal dentro dos seus templos religiosos, no evangelho, Paulo diz que essas pessoas são malditos e estão debaixo de maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 10, Paulo disse, os que são das obras da lei está debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro dessa lei. Ora, a lei de Moisés tinha 613 preceitos, 613 mandamentos, circuncisão, Páscoa, dízimo, e o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro, o dízimo era alimento para sustento de pobres, dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Se você dá esse falso dízimo em dinheiro mensal dentro do templo religioso e você não pratica a circuncisão, se você não é circuncidado, se você dá o falso dízimo em dinheiro mensal dentro do templo religioso e você não guarda o sábado, você está debaixo de maldição. É o evangelho que fala, eu estou falando aqui dentro do evangelho. Paulo, cheio do Espírito Santo, disse, os que são das obras da lei está debaixo de maldição, não é de bênção, é de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro dessa lei. Então, não adianta você dar o falso dízimo em dinheiro mensal e você não cumprir os outros 612 mandamentos da lei de Moisés. Você não se circuncidar, você não guardar o sábado, não fazer o levirato, entende? Em Tiago capítulo 2, versículo de número 10, o pregador dos judeus, o apóstolo Tiago, segundo o historiador Frau Josefo diz, irmão Lucas Prata, que ele era meu irmão de Jesus, ele disse em Tiago capítulo 2, versículo 10, que aquele que observa e guarda só o mandamento da lei e não guarda o restante, além de pecar contra Deus, é culpado de todos os outros mandamentos. Entende? Então a lei de Moisés tinha ao todo 613 mandamentos. Se você dá o falso dízimo em dinheiro mensal e você não pratica os outros 612 mandamentos, você está debaixo de maldição. E além de estar debaixo de maldição, você está separado de Cristo e você está caído da graça. Ou seja, você está caído dos efeitos da cruz. Você está caído dos efeitos espirituais que a morte de Cristo trouxe para nós. Você não vai desfrutar das bênçãos de Cristo na graça. Você está caído da graça de Cristo. Foi isso que Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo de número 4. Vós que vos justificais pela lei, está separado de Cristo e da graça tendes caído. Todos aqueles que observam a lei de Moisés e que praticam as obras da lei de Moisés está separado de Cristo, está caído da graça e está debaixo de maldição. Briga com a Bíblia, é a Bíblia que diz. Entende? Está debaixo de maldição, é maldito para Deus. Não estão reinando em graça, não têm vida com Cristo. Estão debaixo de maldição. Então, queridos e amados irmãos,
Cristo aboliu de uma vez por toda a lei de Moisés. Cristo aboliu os 613 mandamentos da lei de Moisés com a sua morte na cruz do Calvário. Foi o que Paulo disse escrevendo sua carta para os Colossos no ano 62 a 64, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, que o escrito de dívida, que era contrário contra nós em suas ordenanças, ou seja, a cédula, que cédula é essa? A lei de Moisés, que era contrária a nós nas suas ordenanças. Quais eram as ordenanças da lei de Moisés? A Páscoa, a chamada Santa Ceia hoje, dentro dos templos religiosos, nunca foi ceia, nunca foi Santa Ceia, porque a palavra Santa Ceia nem tem na Escritura a palavra Santa Ceia. Quem colocou a palavra Santa Ceia na Escritura foi o padre João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida que acrescentou, colocou na Escritura a palavra Santa Ceia, mas não é Santa Ceia, é ceia e era Páscoa. O sistema religioso, a religião católica, transformou a Páscoa judaica em um memorial, em um sacramento, e deu o nome de Santa Ceia, mas não era Santa Ceia, era Páscoa judaica, e só quem poderia participar da Páscoa judaica eram os judeus de origem judaica circuncidados, eram os israelitas. Em Êxodo capítulo 12, versículo 43, a Bíblia diz que nenhum estrangeiro, nenhum gentio poderia participar da Páscoa, a não ser que ele se circuncidasse. Aí sim, ele seria considerado natural da nação e poderia comer a Páscoa. No livro histórico de Lucas, capítulo 22, versículo 15, Jesus de Nazaré, na última Páscoa, olhou para seus 12 discípulos e disse assim: eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. E dentre vários alimentos que estavam expostos na mesa, Jesus de Nazaré pegou o pão. E tendo dado graça, repartiu o pão entre seus 12 discípulos e disse: esse pão é meu corpo, que vai ser partido por vós na cruz. É meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Ou seja, Jesus de Nazaré, irmão Lucas, estava dizendo para o seu discípulo que logo após a Páscoa ele iria morrer. E enquanto ele estivesse morto, era para o seu discípulo imitar ele, fazer a mesma coisa que ele fez, continuarem repartindo o pão e dando para os necessitados. Porque esse pão é meu corpo, que é dado por vós, que é repartido por vós. Jesus de Nazaré estava dizendo: eu vou morrer na cruz por vocês. Assim como eu reparti o pão, reparto o pão uns para com os outros. Fazer isso enquanto eu estiver morto, em memória de mim. Aí a Bíblia diz que ele pegou o cálice e deu para seus 12 discípulos e disse: esse cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Ele estava dizendo assim: assim que eu morrer na cruz do Calvário e derramar por vocês até a última gota de sangue, na cruz ali vai começar o novo pacto, a graça, vai começar o Novo Testamento. Porque esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ou seja, assim que Jesus de Nazaré derramou até sua última gota na cruz do Calvário, ali começou o Novo Testamento. Entende? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho e também não é Novo Testamento. São livros históricos que falam da biografia de Jesus de Nazaré, que fala do nascimento de Jesus de Nazaré, que fala da morte de Jesus de Nazaré, que fala da crucificação de Jesus de Nazaré, do seu trabalho como carpinteiro, que fala dos seus sinais, dos seus milagres. São livros históricos. O Novo Testamento começa pós-cruz, em Atos dos Apóstolos. Começa o Novo Testamento. E a graça foi revelada mais tarde para Paulo. Quando Paulo disse, segundo Coríntios capítulo 12, versículo 2, eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado. E ele foi até o terceiro céu. Ele foi arrebatado até o paraíso. E lá ele ouviu e viu coisas maravilhosas que aos homens na terra
não é lícito contar. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando foi arrebatado até o terceiro céu, até o andar de cima, ele recebeu a revelação do Evangelho da Graça do próprio Jesus ressuscitado. E quando ele voltou do terceiro céu, ele agora trouxe a revelação para os gentios e para os judeus também do Evangelho da Graça, o qual Cristo lhe revelou no terceiro céu. Então, Paulo pregava o Evangelho da incircuncisão. Paulo pregava o Evangelho da circuncisão para os gentios de origem gentílica, enquanto Pedro, Tiago, João, Filipe, eles pregavam o Evangelho da circuncisão, do reino do céu, do reino de Deus, do arrependimento de pecado. Em Atos dos Apóstolos, eles ainda observavam algumas práticas religiosas da religião judaica, como o batismo do eunuco, em Atos capítulo 8, versículo 26. Entende? Então, no Evangelho não existe a palavra Santa Ceia. Então, essa chamada Santa Ceia dentro dos templos religiosos é uma grande fonte de lucro. Porque nunca foi Santa Ceia. A Páscoa era o jantar noturno entre os judeus. E os judeus comemoravam a Páscoa anualmente, uma vez por ano, nas suas casas. A Páscoa era um jantar noturno, não tinha nada a ver com espiritualidade. Nesse jantar não tem nada de espiritual, era simplesmente um jantar. Era a Páscoa, um jantar noturno. Aí o sistema religioso católico transformou em Santa Ceia para enganar os incautos, transformou em memorial e em sacramento. Aí quando Paulo olha para a igreja de Coríntio, uma igreja que os crentes eram meninos na fé, tanto é que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, vocês ainda são carnais. Os irmãos eram carnais. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, quando vocês se reúnem para participar da ceia, da Páscoa, vocês não se reúnem para melhor, e sim para pior. Por que, Paulo? Por que, Paulo? Porque cada um toma antecipadamente a sua própria janta, a sua própria ceia, e come antecipadamente. Uns comem demais e enchem o bucho. Outros ficam olhando, não comem nada. E outros humilham aqueles que nada têm, humilham os pobres, e outros se embriagam. Por isso que eu não louvo vocês por essa atitude. Eu não louvo vocês por essa avareza. Porque cada um toma a sua janta, a sua ceia e come antecipadamente. Uns comem até encher o bucho, outros se embriagam, outros humilham aqueles que nada têm para comer. Ou seja, existia a festa ágape, por nome festa do amor, aonde os ricos, um grupeiro de ricos, na igreja de Corinto, levava muita comida, muita comidaça para comer. E eles comiam entre seu grupinho de ricos. E os pobres, os crentes pobres que não tinham nada, não comiam nada, só ficavam olhando. Aí Paulo disse, eu não vos louvo por essa atitude, eu não vos louvo por essa avareza, porque cada um toma antecipadamente sua própria ceia, seu próprio jantar e come, e outros não comem nada, por isso eu não vos louvo. Aí Paulo cita em 1 Coríntios 11, 23 assim, porque o que eu recebi do Senhor é o que eu também estou passando para vocês, estou ensinando a vocês, que o Senhor Jesus, ou seja, Paulo estava relembrando aquilo que Jesus de Nazaré, no dia da sua carne, fez na última Páscoa, com seu discípulo, em Lucas capítulo 22, versículo 15, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído por Judas Iscariote, ele tomou o pão e, tendo dado graça, ele repartiu e deu para seu discípulo e disse, tomai e comei, porque isso é o meu corpo que é dado por vós, que é repartido por vós. E semelhantemente também pegou o cálice e, tendo dado graça, deu para ele e disse, tomai, bebei, porque isto é o meu sangue. É o Novo Testamento no meu sangue. Tomai, bebei. Jesus de Nazaré está falando da sua morte na cruz do Calvário. Está falando, ó, depois dessa ceia aqui, dessa Páscoa, eu vou morrer na cruz.
Aí Paulo continua dizendo, fazer isso em memória de mim. O que é que Jesus estava dizendo para os seus discípulos? Jesus estava dizendo o seguinte, eu vou morrer. Enquanto eu estiver morto, continue partindo o pão para com os outros. Pratique o amor, ajude o próximo, reparta o pão com o próximo. Mas depois que eu ressuscitar no terceiro dia, não há mais necessidade de repartir o pão. O pão que vocês vão repartir agora não é mais o pão carnal, não é mais o pão da Páscoa. Vocês não precisam mais agora comemorar a Páscoa. Enquanto eu estiver morto, vocês podem continuar praticando, repartindo pão uns para com os outros, dando de comer àqueles que nada têm. Mas quando eu ressuscitar o terceiro dia, não há mais necessidade de repartir o pão. Por quê? Porque o pão que vocês vão repartir agora é o pão vivo que desceu do céu. Como Jesus de Nazaré disse em João capítulo 6, versículo 64, eu sou o pão vivo que desci do céu. Reparta agora o pão espiritual com as pessoas. E que é o pão espiritual? Os ensinamentos do Cristo ressuscitado, o Evangelho da Graça. Esse é o pão vivo que desceu do céu, o Evangelho da Graça de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, a chamada Santa Ceia, de santa não tem nada. Dentro do sistema religioso é uma grande fonte de lucro. Porque nunca foi Santa Ceia, era Páscoa. Outra coisa, dentro do sistema religioso, eles pregam que para as pessoas irem para o céu, tem que se batizar nas águas. Tem que descer as águas, tem que se batizar nas águas, tem que se tornar membro de uma instituição religiosa, para depois a pessoa ser salvo. E eles pregam o seguinte, se você não ser batizado nas águas, você não pode participar da Santa Ceia, e além de não poder participar da Santa Ceia, você também não vai ser salvo. Como que Deus, que é Espírito e é Pai dos Espíritos, tem alguma coisa a ver com carne. Por quê? Porque em Levítico capítulo 1, quando o sacerdote pegava o cordeiro, antes de sacrificar o cordeiro, ele pegava o cordeiro e lavava o cordeiro até as entranhas. Lavava o cordeiro até as entranhas na bacia, por nome propiciatório, antes dele sacrificar o cordeiro. E aquele cordeiro apontava para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus de Nazaré mais tarde, que ia ser sacrificado por nós, que ia se sacrificar por nós, dando a sua vida na cruz do Calvário. Entende? Aquele cordeiro apontava para Cristo no futuro. Então Jesus de Nazaré, ele só se batizou para cumprir a lei de Moisés. Quando lá em Mateus capítulo 3, versículo de número 14, ele foi até João Batista, seu primo. João Batista falou assim, eu que deveria ser batizado por ti, tu vens a mim? Ele disse, deixa João. Mateus capítulo 3, versículo 15. Deixa João, porque nos convém cumprir toda a lei e toda a justiça. Ou seja, nos convém cumprir a lei de Moisés, porque Mateus ainda era Velho Testamento. Mateus não é Evangelho, não é Novo Testamento. O Novo Testamento só começou pós-cruz. Por isso que Jesus de Nazaré falou assim, deixa João, porque nos convém cumprir toda a justiça, toda a lei. Porque Jesus de Nazaré nasceu como judeu debaixo da lei de Moisés, e como judeu debaixo da lei de Moisés, ele era obrigado a cumprir toda a lei de Moisés. Jesus de Nazaré, como judeu de origem judaica, como homem, participou de sacrifício de animais, guardou o sábado, ele praticou toda a lei de Moisés, ele cumpriu toda a lei de Moisés, e depois que ele cumpriu, ele aboliu com sua morte na cruz. Então ele se batizou nas águas para cumprir a lei de Moisés. Ele disse, deixa João, porque nos convém cumprir toda a lei, toda a justiça, nos convém cumprir a lei. Aí os pastores do sistema religioso falam assim, não, as pessoas têm que se batizar nas águas, porque quando as pessoas se batizam nas águas, os pecados delas ficam nas águas. Ora, quantos pastores dentro do sistema religioso,
eles dizem que as pessoas precisam se batizar nas águas, e eles falam que os pecados das pessoas ficam nas águas, eles estão dizendo que Jesus de Nazaré era pecador, e eles estão dizendo que Jesus de Nazaré, irmãos, ele tinha pecado. Eles estão dizendo que Jesus tinha pecado. Por quê? Jesus de Nazaré se batizou nas águas escuras do Rio Jordão e ele não tinha pecado. A Bíblia diz, eis o israelita em quem não há engano, em quem não há dolo, em quem não há pecado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado, ele nunca pecou. Entende? Então, quando os pastores dizem assim, no sistema religioso, você tem que se batizar nas águas, porque quando você desce as águas, os seus pecados ficam nas águas, é uma grande heresia. Eles estão blasfemando. Eles estão dizendo que Jesus de Nazaré tinha pecado e que Jesus de Nazaré se batizou nas águas porque ele tinha pecado e era pecador. E Jesus nunca pecou. Jesus se batizou nas águas escuras, turvas do Rio Jordão, simplesmente para cumprir a lei de Moisés. Entende? Então, essa questão do batismo nas águas era uma questão tão séria que na igreja de Corinto, Paulo escrevendo sua carta para os coríntios, para nós encerrar, para a gente orar aqui agora, irmão Lucas Prata, Paulo disse assim em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, versículo de número 10 e 11, ele disse, irmãos, eu fiquei sabendo pelos da família de Crói, que no meio de vocês há divisões. E divisões essas, contendas essas, dissensões essas, porque uns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Cefas, outros dizem, eu sou de Apolo, outros dizem, eu sou de Cristo. Aí Paulo continuou dizendo, foi porventura Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Porque ele dizia assim, eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Cristo, outro dizia eu sou de Cefas. Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Aí Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 15 assim, versículo 15, eu dou graças a Deus que a ninguém batizei, exceto, senão, a Crispo e a Gaio, senão a Crispo e a Gaio, e também a família de Estéfanas, e não batizei mais ninguém. Paulo deu graças a Deus, porque não batizou muitas pessoas nas águas. E por que Paulo batizou só a Crispo e a Gaio e a família de Estéfana? Porque Paulo ainda não tinha recebido a revelação do Evangelho da Graça, não tinha sido ainda arrebatado até o terceiro céu. Por isso que ele disse, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, eu discorria como menino. Depois que eu cheguei a ser adulto, ser homem, agora eu deixei as coisas de menino para trás e agora eu faço as coisas de adulto. Entende? Depois que Paulo recebeu a revelação da graça do Cristo ressuscitado, ele disse assim em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, porque Cristo não me enviou para batizar, mas sim para evangelizar, para pregar. Só que essa questão do batismo nas águas na igreja de Corinto era tão séria que existia pessoas que se batizavam até pelos mortos na igreja de Corinto. As pessoas acreditavam que se alguém morresse sem se batizar nas águas, aquela pessoa iria para o lago de fogo, perdia a salvação. Então alguma pessoa tinha que se batizar em lugar daquele morto. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28, o apóstolo Paulo disse assim, vocês se batizam até pelos mortos. Ou seja, quando morria um irmão sem descer as águas, sem se batizar nas águas, um dos irmãos ia lá e se batizava no lugar daquele morto, para que aquele morto fosse salvo. E os coríntios, eles andavam dizendo que não havia ressurreição, que não existia vida após morte. Aí Paulo diz, ora, se vocês dizem que não há ressurreição, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E se vocês dizem também que não há ressurreição de mortos, como é que vocês se batizam até pelos mortos?
1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Aí mais tarde, no Evangelho, Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo de número 3 assim: ou ignorais que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados no batismo da sua morte. Então, queridos e amados irmãos, o verdadeiro batismo do cristão é o batismo da cruz. O batismo que tem poder espiritual, o verdadeiro batismo, é o batismo da cruz. Como Paulo disse para a igreja de Roma, para os romanos, em Romanos capítulo 6, versículo 3, ou ignorais que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo foram batizados no batismo da sua morte. E no Evangelho, Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 4, porque há um só batismo, não é 2 nem 3 batismos, é um só batismo, uma só fé, um só Senhor, uma só esperança para a glória de Deus Pai. Então, meus queridos e amados irmãos, esse batismo nas águas que os pastores do sistema religioso batizam as pessoas dentro dos seus templos religiosos não tem poder nenhum espiritual. Ali simplesmente é só para prender a pessoa. Porque eles dizem o seguinte: para você tomar a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada, você tem que se batizar nas águas. Porque eles espiritualizam a Páscoa. Eles aprenderam com a religião católica, eles imitaram isso da religião católica e trouxeram para a religião evangélica. Então, eles espiritualizam a chamada Santa Ceia e falam: para você tomar a Santa Ceia, tem que se batizar nas águas. Se não se batizar nas águas, não pode cear, não pode estar em comunhão com Cristo. Sendo que eles dizem que para a pessoa estar em comunhão com Cristo tem que tomar um pouquinho de suco de kisuke e comer um pedacinho de pão pumã. Mas no Evangelho, Paulo disse que nós já estamos em comunhão com Cristo e ligado com Cristo. E a nossa comunhão com Cristo se deu foi na cruz. Como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, Paulo disse que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Isto é, Deus estava em Jesus Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, Paulo disse no Evangelho: nós antigamente éramos inimigos de Deus, mas Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através da morte de Jesus na cruz, pelo que nós seremos salvos pela sua vida. Então, a nossa vida é feita na cruz. E no sistema religioso eles pregam dizendo que para a pessoa ter comunhão com Cristo, a pessoa tem que tomar um pouquinho de suco de kisuke e um pedacinho de pão. E eles comparam o corpo de Cristo, eles dizem que o corpo de Cristo é um pedacinho de pão. Entende? Sendo que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, no Evangelho, o apóstolo Paulo diz que o corpo de Cristo é a igreja. É a igreja que é o corpo de Cristo e não um pedacinho de pão. Então o sistema religioso, eles anunciam a morte de quem está vivo. Porque eles dizem na chamada Santa Ceia, nessa falsa Santa Ceia, que nunca foi Santa Ceia, era a Páscoa judaica. Eles dizem na chamada Santa Ceia que quando você come um pedacinho de pão e toma um pouquinho do suco de kisuke, você está anunciando a morte do Senhor até que venha. E você também está fazendo aquilo em memória de Jesus. Ora, se você está fazendo alguma coisa em memória de alguém, você está dizendo que aquela pessoa está morta. Então o sistema religioso, eles anunciam a morte de quem está vivo. Eles tomam essa falsa Santa Ceia em memória de quem está vivo. Eles estão dizendo que Cristo não ressurgiu dentre os mortos. Eles estão dizendo que Cristo não ressuscitou.
Porque se você faz alguma coisa em memória de alguém, porque você está dizendo que aquela pessoa está morta, aquela pessoa está morta, que aquela pessoa não ressuscitou. E Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita, à destra de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. O nosso Cristo, ele ressuscitou. Entende? Então, isso é uma blasfêmia contra Deus. Só que os líderes religiosos, eles levam também as pessoas que frequentam seus templos religiosos a blasfemarem contra Deus. Eles comparam o corpo de Cristo com um pedacinho de pão. Eles chamam o corpo de Cristo de um pedacinho de pão. Eles chamam a comunhão com Cristo através de um pouquinho de suco de kisuke. No sistema religioso, eles pregam dizendo que quando o padre ou o pastor levanta aquele suco, né? Na religião evangélica, ele diz que quando o pastor ora por aquele suco e ora por aquele pedacinho de pão, aquele suco se transforma no sangue de Cristo e aquele pedacinho de pão se transforma na carne de Cristo, no corpo de Cristo. Olha que heresia. Eu sei de uma coisa, irmão, que suco é suco. Pão é pão. Suco é suco e pão é pão. Ele diz que quando o apóstolo ora, o pastor canguloso ora, se transforma no sangue de Cristo, o suco, e o pedacinho de pão se transforma na carne de Cristo, no corpo de Cristo. Isso é heresia. Entende? E eles anunciam a morte de quem está vivo. Isso é uma grande blasfêmia dentro do sistema religioso. Mas eu dou glória a Cristo ressuscitado, porque Deus está levantando verdadeiros pregadores para denunciar esse sistema. Porque esse sistema religioso é uma fraude. É contra Cristo. É anticristo. É opositor a Cristo. Entende? Deus está levantando verdadeiros pregadores para pregar a palavra da verdade. Deus está levantando pregadores para pregar o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Pregadores que não cobram para pregar, que não estão preocupados com agenda, com fama. Pregadores que não têm sua vida por preciosa, mas pregadores que têm temor de Deus e estão preocupados tão somente em abrir o evangelho e pregar o verdadeiro evangelho para que as pessoas sejam libertas desse sistema religioso. Então, meus queridos e amados irmãos, os pastores do sistema religioso, eles batizam as pessoas nas águas para segurar as pessoas dentro do seu açapão. É para segurar as pessoas dentro do seu açapão. Eles batizam nas águas, dão uma carteirinha de membro. Depois que eles batizam as pessoas nas águas e daquela carteira de membro, eles falam, olha, você não pode sair daqui, você não pode ir para outra igreja e nem para o mundo, porque se você for, Deus vai descer a mão sobre você e você vai perder a salvação. Como perder a salvação se a Bíblia diz no Evangelho? Em Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo disse que ele nos elegeu, ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou, nos elegeu para a salvação antes da fundação do mundo. Como é que você vai perder a salvação? Não se perde salvação. A nossa salvação já foi feita na cruz do Calvário, quando Cristo abriu aqueles dois braços na cruz e disse, tetelestai, está consumado, está pago, está feito, vocês não precisam fazer nada. A salvação não é mérito de vocês. Vocês não participam de nada para a salvação. A única coisa que eu quero de vocês é que vocês tenham fé, que vocês creiam. É só crer. A salvação não é mérito de homem. A salvação não é por obras da lei de Moisés, das obras judaizantes. As obras não é pela lei de Moisés. A salvação é pela fé. É o que Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras da lei de Moisés para que ninguém se glorie. A salvação é por fé, meu irmão. A salvação é pela fé, é pela graça. É um favor imerecido de Deus para a comunidade, para a humanidade. O homem não participa de nada para a sua salvação. O homem não tem mérito nenhum nisso. É mérito unicamente de Cristo ressuscitado. A nossa salvação já foi feita na cruz do Calvário. Apenas tome posse, apenas acredite.
Apenas tenha fé, apenas creia na sua salvação, porque você já é salvo. Você já é salva. Entende? E quando os pastores dizem que você tem que se batizar nas águas para ser salvo, eles estão dizendo que o Todo-Poderoso não veio ainda. Porque João Batista disse bem assim em Mateus, capítulo 3, versículo 11. João disse em Mateus, capítulo 3, versículo 11 assim: eu, na verdade, vos batizo com água para remissão, para perdão de pecado, mas vem um que é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou eu de carregar. Ele vos batizará com Espírito Santo